escondido por séculos, rejeitado por muitos e venerado por alguns. O livro de Enoque revela uma visão perturbadora sobre o céu, a terra e os anjos caídos. O que a humanidade não deveria saber? Por que ele foi excluído da Bíblia? Hoje, vamos explorar os mistérios sombrios deste livro enigmático. Imagine um texto antigo, repleto de segredos sobre os céus, a terra e os mistérios que ligam os homens ao divino. Esse é o livro de Enoque, uma obra enigmática e controversa, escrita entre o século III a.C. e o século I do Anticristo. Atribuído a Enoque, o bisavô de Noé, o livro narra eventos extraordinários que vão além das escrituras convencionais. Suas páginas descrevem o contato entre humanos e seres celestiais, revelando como os anjos, conhecidos como vigilantes, desceram à terra, corromperam a humanidade e deram origem aos temíveis Nefilim, gigantes que aterrorizaram o mundo antigo. Embora o livro de Enoque tenha sido preservado como parte da Bíblia etíope, ele foi rejeitado pelas tradições judaica e cristã ocidental. Muitos acreditavam que suas revelações eram perigosas demais ou simplesmente incompatíveis com os textos sagrados já estabelecidos. Mesmo assim, o livro oferece visões fascinantes sobre o julgamento divino, o destino dos anjos caídos e os mistérios do cosmos. É uma janela para uma espiritualidade antiga que desperta questionamentos profundos até hoje. A jornada celestial de Enoque. Enoque, um homem justo entre os mortais, foi escolhido para vivenciar o inimaginável. Em uma visão poderosa, ele foi conduzido por anjos em uma jornada que transcendeu os limites da terra. Ele viu os portões do céu, brilhando com uma luz indescritível, guardados por seres majestosos. Cada portal parecia conter mistérios além da compreensão humana, conectando os mundos visível e invisível. Em sua jornada, Enoque testemunhou o abismo flamejante, um lugar de punição eterno reservado para os anjos rebeldes. Um fogo inextinguível consumia aquele espaço, um lembrete da justiça divina e do preço da desobediência. Mas acima de tudo ele contemplou o trono de Deus, cercado por glória e pureza incomparáveis. Ao redor havia seres celestiais cantando em harmonia, e a luz que emanava do trono iluminava não apenas os céus, mas também os segredos do universo. Enoque foi instruído sobre os ciclos do tempo, a ordem da criação e os mistérios que sustentam o equilíbrio entre céu e terra. Essas descrições vívidas se destacam entre as escrituras religiosas. Enquanto muitas tradições abordam os céus como um reino distante e misterioso, o livro de Enoque oferece detalhes impressionantes e quase tangíveis. Diferente do Gênesis, que apresenta a criação de forma direta, e do Apocalipse, que se concentra no fim dos tempos, o relato de Enoque une elementos cósmicos, éticos e espirituais em uma visão única. É um texto que não apenas revela os segredos do cosmos, mas também questiona os limites do entendimento humano, convidando todos a refletir sobre a grandiosidade do divino e a complexidade da criação. Os filhos de Deus, os gigantes e os líderes da rebelião. No coração de uma história antiga e perturbadora, Gênesis 6:1-4 menciona de forma breve, mas enigmática, os filhos de Deus e os gigantes. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que elas eram bonitas e tomaram para si esposas entre todas as que escolheram. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Este relato, envolto em mistério, ganha profundidade no livro de Enoque, que revela a identidade dos filhos de Deus como os vigilantes, anjos enviados à terra para observar a humanidade. Liderados por Samiasa e Azazel, esses seres celestiais desobedeceram às ordens divinas. Encantados pela beleza das mulheres humanas, quebraram o limite sagrado entre o divino e o humano, e assim começou sua queda. Samiasa, o líder principal, foi quem tomou a iniciativa da rebelião. Ele convocou outros anjos a seguirem-no, mas com medo de agir sozinho, exigiu que eles fizessem um pacto, jurando que todos compartilhariam as consequências de sua desobediência. Sob sua liderança, os vigilantes tomaram esposas e geraram os Nefilim, gigantes de força e tamanho descomunais, cujas ações violentas e corrupção marcaram uma era de caos na terra. Por outro lado, Azazel foi ainda mais longe, introduzindo conhecimentos proibidos à humanidade. Ele ensinou a fabricação de armas, a arte da guerra e segredos de feitiçaria e cosméticos,
levando os homens e mulheres a uma degradação sem precedentes. Sua influência não corrompeu apenas os corpos, mas também as almas, atraindo o julgamento divino. Por suas transgressões, Samiasa, Azazel e os demais vigilantes foram aprisionados e lançados em abismos eternos, aguardando o grande dia do juízo, quando seriam completamente destruídos. Enquanto isso, os Nefilim, frutos de sua desobediência, foram exterminados no dilúvio, um ato que purificou a terra de sua corrupção. Essa narrativa transcende os textos, tecendo uma conexão entre o breve relato de Gênesis e o rico detalhamento do livro de Enoque, revelando não apenas os atos de rebelião, mas também as consequências eternas de desafiar a ordem divina. O aprisionamento dos vigilantes e o dia do juízo. No livro de Enoque, Deus decreta o destino dos vigilantes, os anjos que abandonaram seu propósito divino para corromper a humanidade. Eles são aprisionados em um abismo eterno, um lugar de trevas profundas e tormento incessante. Ali acorrentados aguardam o grande dia do juízo, quando suas ações serão julgadas diante do trono celestial. Essa narrativa se conecta de forma poderosa ao Apocalipse, a visão de João sobre o fim dos tempos. Em Apocalipse 21:3, lemos sobre um anjo que desce do céu, com uma chave para o abismo e uma corrente na mão, para prender Satanás por 1000 anos. Assim como os vigilantes no livro de Enoque, as forças rebeldes são confinadas, aguardando sua punição final. O tema do julgamento divino também ecoa em outras escrituras apocalípticas. Em Mateus 25, 31, 46, Jesus fala sobre o julgamento final, onde as nações serão separadas como ovelhas e bodes, e os ímpios serão lançados no fogo eterno. O mesmo cenário aparece no livro de Enoque, onde o fogo eterno é reservado para os anjos caídos e para todos que seguiram seus caminhos de corrupção. Enoque descreve ainda o papel dos anjos fiéis, que atuarão como guardiões e executores no dia do juízo. Essa visão se alinha com Daniel 7, 9 e 10, que menciona um tribunal celestial, com milhares de anjos servindo a Deus, enquanto os livros são abertos para julgamento. A história dos vigilantes não é apenas um conto de advertência, mas uma peça central em uma narrativa maior que atravessa as Escrituras. A batalha entre a ordem divina e a rebelião, o pecado e a redenção, a corrupção e a restauração final. Assim como em Apocalipse, o livro de Enoque nos lembra que, embora o caos possa dominar por um tempo, o julgamento e a justiça de Deus são inevitáveis e definitivos. O livro de Enoque e os manuscritos do Mar Morto. O livro de Enoque é cercado por mistério e controvérsia. Por séculos, ele foi mantido fora das Bíblias judaicas e cristãs. Mas por quê? Muitos acreditam que suas revelações eram ousadas demais, expondo segredos proibidos sobre os céus, os anjos caídos e o julgamento divino. Outros argumentam que ele não foi considerado inspirado ou consistente com as demais escrituras, sendo rotulado como herético pelos líderes religiosos. Porém, em 1947 algo extraordinário aconteceu. Nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, uma coleção de manuscritos antigos foi descoberta por acaso. Entre eles estavam fragmentos do livro de Enoque, preservados por uma seita judaica conhecida como os Essênios. Essa descoberta trouxe uma nova luz à obra, pois demonstrou que o livro era amplamente lido e reverenciado por algumas comunidades religiosas do período do Segundo Templo, aproximadamente 200 anos antes de Cristo. A redescoberta do livro de Enoque nos manuscritos do Mar Morto teve um impacto profundo. Primeiro, ela reforçou a ideia de que o texto era mais antigo e influente do que se imaginava, possivelmente influenciando escritores do Novo Testamento, como Judas, que o cita diretamente. Segundo, abriu portas para debates acadêmicos sobre a formação do cânone bíblico, porque alguns textos foram incluídos enquanto outros, como Enoque, foram rejeitados. Além disso, os manuscritos do Mar Morto reacenderam o interesse pelo papel do livro de Enoque em entender a teologia e a espiritualidade do mundo antigo. Suas descrições dos anjos, do julgamento e da batalha cósmica contra o mal ecoam em várias tradições, incluindo o Apocalipse. Hoje o livro de Enoque continua a inspirar e a intrigar. Para alguns ele é um texto esquecido que deveria ser redescoberto. Para outros é uma janela para um tempo em que os céus e a terra pareciam mais próximos, e o sobrenatural era parte do cotidiano. Conclusão reflexiva. O livro de Enoque é muito mais do que um texto antigo. É uma janela para um universo que desafia nosso entendimento.
Suas páginas falam de forças celestiais, batalhas espirituais e segredos divinos que atravessam os séculos, intrigando estudiosos, fiéis e curiosos. Ele nos convida a olhar além do óbvio, a questionar os limites do conhecimento humano e a refletir sobre as verdades que podem estar ocultas nas sombras do tempo. Seria este um eco de verdades perdidas, esquecidas ao longo dos séculos? Ou um aviso enigmático sobre o que está por vir? Talvez ambas as coisas. Enquanto tentamos desvendar seus mistérios, o livro de Enoque nos desafia a repensar nossa compreensão da história sagrada e do nosso lugar na criação. E assim deixamos a você a pergunta que permanece no ar: o que mais está escondido nos bastidores da história sagrada? Se você quer descobrir mais segredos antigos e histórias ocultas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perderá nenhuma das nossas próximas jornadas aos mistérios do passado e do divino. Até a próxima jornada.